Vox, bem-vindos a mais um Observatório Latino. Eu sou Graça Salgueiro e hoje é 27 de fevereiro de 2015. O tema de hoje é uma correlação, uma análise que eu estou fazendo, relacionando alguns eventos que aconteceram todos no mesmo dia 24 de fevereiro. E que assim, eu tenho visto notícias, claro, a mídia informa tudo, mas ninguém analisa, ninguém está fazendo a conexão entre essas coisas, né? Então, ontem eu escrevi um artigo para o jornal Em Confidência, que depois eu vou ampliar e divulgar no Mídia Sem Máscara e no site do Heitor de Paula, que fala dessa correlação entre esses fatos e que vai ser o comentário de hoje. O título do artigo é O Exército de Sterling e a Venezuela. Então, por que o título desse artigo e qual a relação que essas coisas têm, né? Então, é o seguinte, no dia 24, o PT, junto com a CUT e a Federação Única dos Petroleiros, organizou uma manifestação em defesa da Petrobras na ABI, né, Associação Brasileira de Imprensa, onde várias autoridades, né, entre aspas, fizeram discursos, assim, criticando quem está pedindo a apuração desses fatos do Petrolão e da Operação Lava Jato, quem está pedindo o nome dos políticos, porque até agora não apareceu, não é, o juiz paranaense que está tomando conta do caso, ele não quer citar os políticos porque isso daí é de outro foro, né? Político sempre é julgado através do STF, não de uma justiça comum. Então ele está fazendo o papel dele perfeitamente bem e o julgamento, as apurações de julgamento, e inclusive os inquéritos estão ocorrendo no âmbito civil, com empresários e pessoas afins a essas empreiteiras que deram dinheiro para a Petrobras, né? Então ele está fazendo o papel dele perfeitamente bem, mas as pessoas querem saber quem são os políticos envolvidos, porque com certeza, isso daí eu tenho a mais absoluta certeza de que o PT quase inteiro vai aparecer por lá, né? Nessa lista de pessoas que se beneficiaram, que enriqueceram às custas do dinheiro que essas empreiteiras davam. Eles dizem que foram sempre coagidos, e eu acredito, né? Foi feito coação, foi na base da chantagem que eles cederam a essas exigências de bilhões de dólares, mas isso para mim pouco importa. O que importa é que essa gente embolsou dinheiro, enriqueceu ilicitamente, não é? E que tem que devolver esse dinheiro, está na cadeia, e devolver o dinheiro que é do acionista da Petrobras, né? Então isso daí é caso pacífico. E aí naquele dia 24, enquanto eles estavam lá dentro se esbelando, enaltecendo que o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa, não sei o que, blá, 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 aquele falatório enfadonho que, aliás, Alex passou na Rádio Vox, né, durante o boletim que ele faz às 7 horas, ele passou algumas falas, e lá fora havia uma manifestação de pessoas gritando fora Lula, fora PT, não sei o que, e tinha a guarda de choque, né, do PT e da CUT, e gente com camisa vermelha. Eles são tão burros que eles se deixam identificar bem de cara, né? Tava todo mundo de camisa vermelha. Quem viu fotos e vídeos não tem nenhuma dúvida do que eu estou dizendo. E foi assim uma barbárie, né? Porque essa gente é muito delicada no trato, né? E era socos e pontapés. Tinha até um senhor que foi espancado, né, com pontapés por um brutamonte com a camisa vermelha lá. E, bom, lá dentro, enquanto acontecia o furdunço cá fora, né? Lá dentro, o João Pedro Sterling falou há algum tempo, a gente ouviu na Rádio Vox. Eu não prestei nem muita atenção, porque aquele camarada me dá náuseas, né? Eu fico assim meio asfixiada, ouvir aquela voz insuportável. E depois o Lula falou também, né? Assim, rouco, mais rouco do que nunca. Ele dizia
para as pessoas. Ele primeiro começou falando, né, que ele foi a pessoa mais atacada desse país, e que uma pessoa humilde como ele, que nasceu de mãe analfabeta, que é uma coisa assim, um fato inédito na humanidade, né? A mãe dele foi a única mulher que nasceu analfabeta, o resto não, já nasceu falando vários idiomas até, sei lá. E ele vem com aquela baboseira da origem humilde dele, mas que a mãe dele, a coisa mais importante que a mãe dele ensinou a ele foi andar de cabeça erguida, foi ser honesto. Jesus, eu fico passando mal de ver como este camarada é doente. Só uma pessoa muito doente pode dizer com tanta desenvoltura, com tanta certeza, de que é a pessoa mais honesta desse país, quando a gente sabe que ele é o mais ladrão, o mais picareta, que enriqueceu de forma absurdamente ilegal, não é? Um ladrão safado, que não tem outra expressão para dizer desse camarada. Ele diz isso. E aí, naquela euforia que ele estava, gritando, não sei o que, ele disse o seguinte, virou-se para o Stedley e disse assim, reclamando das pessoas, né, que estavam querendo resolver essa questão com a Petrobras. Aí ele disse o seguinte: eu quero paz e democracia, mas se eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo quando João Pedro Stedley colocar o exército dele do nosso lado. Então, quando ele falou isso, eu me recordei de algumas coisas de um passado não muito longínquo. Primeiro, que no encontro que houve do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, acho que foi em 2004, estavam ele e o Chávez, e ele, assim, algumas pessoas estavam insatisfeitas com ele, porque ele não estava tão à esquerda quanto elas desejavam, não estava fazendo a reforma agrária da forma que eles queriam, e eles começaram a xingar e a gritar e não sei o que, e Chávez pediu calma, pediu paciência e tal. E certa vez, quando estavam acontecendo aquelas manifestações do cansei, do não sei o que, aquelas coisas bem enfadonhas e que não surtiam nenhum efeito, daquela gente que era uma massa assim, amorfa, sem nenhum objetivo orientado, não tinha nada, cada um que gritasse uma coisa. Então ele começou, e eram grupos pequenos, em qualquer lugar que acontecia, não ia muita gente, né? Então ele ficava se divertindo com aquilo, de ver como a suposta direita tão desorganizada, tão desorientada, tão despolitizada, que não sabe o rumo que dá as coisas para fazer uma mudança, como eu acredito que sinceramente todo mundo deseja. E então ele disse assim, ele ficou zombando, dizendo assim, essa gente não sabe fazer manifestação. Eu que sei, na hora que eu quiser botar o povo na rua, basta eu estalar o dedo e toda a militância está lá, está todo mundo comigo. E aí, né, eu me lembrei imediatamente dessa história que ele falou, porque ele repetiu agora, não é, que o Stedley tinha o exército, ele falou claramente, colocar o exército dele, né, o exército do MST, do nosso lado. Ora, só que ele disse isso, mas o exército do Stedley, o exército do MST, é o braço armado do PT, sempre foi. Eu mesma já fiz essa denúncia incontáveis vezes, em palestra, em artigo, no Nota Latina, por onde eu pude falar, eu já comentei a respeito disso. As Farc treinam o MST, as Farc forneceram armas para o MST. E isso é uma coisa que eu sei muito antiga, que existe, creio que no Mato Grosso, uma espécie de silo, onde está guardado um arsenal incalculável, que é para quando chegar a hora, eles estarem armados, não é? Isso daí eu já denunciei faz tempo. Denunciei também que quando Chávez fez uma compra gigantesca de 100 mil metralhadoras AK.103 e AK.104, ele pegou as antigas que ele tinha das Forças Armadas dele, cedeu parte para as Farc, e as Farc cederam parte das velhas dele para o MST, que de qualquer maneira, mesmo sendo velha, bem lubrificada, bem mantida, elas são muito melhores do que o que as polícias têm, não é? Então, quer dizer, eles estão prontos e armados, é só Lula dizer é agora, ou o Stedley dizer é agora, para a rua. Então isso daí não me resta nenhuma dúvida, não é? Agora, enquanto
esse fato acontecia, os caminhoneiros, os bravos caminhoneiros já estavam fazendo seus protestos, e que, assim, é uma coisa que é absolutamente irritante a gente vê a mídia dizer que os caminhoneiros bloquearam as pistas, que a estrada está intransitável. Mentira! Quem vê as fotos, quem vê vídeos, quem vê na própria televisão, a televisão diz uma coisa e mostra outra. Eles estão todos numa fila de um lado, tem um lado de pista liberado, ninguém está travando pista para ninguém, os carros, os ônibus estão circulando livremente pelas estradas, não é? E então os caminhoneiros estavam já nessa paralisação, enquanto o Lula estava falando essa coisa. E aí, isso também me reportou a uma nota que eu vi de um... Deixa-me ver aqui como é que é o nome dele. Um deputado chamado Nilson Leitão. Ele disse assim, na Câmara, ele disse: Dona Dilma mandou a Força Nacional descer a porrada nos caminhoneiros grevistas. E, de fato, hoje 27, 3 dias depois de quando aconteceu toda essa coisa, eu vi pela televisão confrontos, a polícia, essa polícia armada, né, essa militância armada, chamada Força Nacional de Segurança, estava lá com um batalhão de choque, com escudo, com capacete, com não sei o que, parecia que estavam lutando contra terroristas, não é? E, no entanto, são trabalhadores, não é? E, inclusive, a própria Polícia Federal estava se queixando, dizendo que o governo tem 2 pesos e 2 medidas, pois quando acontecem manifestações do MST, ele não manda nenhuma polícia, né? A polícia não chega perto. Manifestações de sem teto, de não sei o que, tudo quanto é desordeiro que aparece no país querendo fazer manifestação, a polícia protege, a polícia não encosta. No entanto, os trabalhadores que estão reivindicando um direito legal deles, porque ninguém suporta mais, não é? E eles são tratados dessa forma. Houve pessoas presas dizendo que eram vândalos, que tinham invadido o movimento. Eu não sei. Não sei se de fato eram pessoas que penetraram nesse movimento, mas os caminhoneiros não são vândalos, eles não têm arma. Poxa, eles estão só parados, eles têm faixa, têm cartazes. É uma manifestação pacífica, realmente, não é? E a propósito disso, eu quero também convidar os meus ouvintes para acessar o site da Rádio Vox, www.radiovox.org, ou então o perfil, né, o mural da rádio no Facebook, que ontem Alex Pereira e Vitor Vieira fizeram uma entrevista exclusiva e inédita. De fato, ninguém ainda tinha feito isso com o líder desse movimento dos caminhoneiros. E foi uma entrevista assim, muito interessante, porque ele fala de todas as coisas, fala por exemplo, das perdas deles, do que é que eles estão passando ali, como é o comportamento do governo com relação a eles, os aumentos que os produtos têm, que o combustível tem, e as perdas que eles têm, não é? E assim, a justeza dessa manifestação que eles estão fazendo. Então eu convido vocês a acessarem lá ou a página da rádio ou o site para ouvir essa entrevista, que foi muito, muito boa e inédita, não é? Porque até agora a gente vê muita gente falando, botando foto no Facebook de que somos todos caminhoneiros e sei lá mais o que, essas besteiras que o povo faz, né? Que não surte nenhum efeito. E a Rádio Vox, como sempre, dando furos assim, muito bons, né? Então parabéns a Alex e Vitor, principalmente a Alex, que fez o contato, né? E que falou com o senhor que está dirigindo o movimento. Eu não me recordo o nome dele agora, mas está lá, é fácil todo mundo ver. Depois eu vou também compartilhar no meu mural do Facebook, não é? Então, assim, dentro do Brasil tinha essas coisas, essas manifestações e esse comportamento do governo e do PT com relação a pedidos e reivindicações justas dos brasileiros. No mesmo dia 24, enquanto isso acontecia no Brasil, em Táchira, a Guarda Nacional e a Polícia Nacional Bolivariana
estavam reprimindo uma manifestação de estudantes que tem lá, que estava ocorrendo lá. E nessa história, um policial atirou, assim, de graça, sem motivo nenhum, na cabeça de um estudante de 14 anos, o Gilbert Roa, e ele morreu pouco depois, né? Ele não resistiu. Aí, hoje eu assisti 2 vídeos de uma entrevista que uma moça falou para Fernando Del Rincón, da CNN, e depois o pai dele, o pai do rapaz, o Eric, chama-se Eric Roa, comentando a respeito da situação, daquela coisa toda que aconteceu, né? Então, a manifestação na rua estava assim, é uma rua grande, lotada de gente, não é uma rua muito larga, uma rua razoavelmente estreita, onde as pessoas podiam se ver de um lado ao outro da rua. E esse menino de 14 anos, ele saiu do colégio, ele não tinha nada a ver com manifestação, não fazia parte de nenhum movimento. Ele saiu do colégio e quando ele viu que tinha aquela manifestação toda, polícia, não sei o que, ele correu para uma casa pedindo para entrar, o homem fechou a porta e uma senhora abriu a porta para uns estudantes que entraram, só que ele não conseguiu. Quando ele viu a polícia de frente para ele se jogou debaixo de um carro para se proteger e o policial atirou na cabeça dele. E as cenas são chocantes, a gente vê o sangue assim imenso no chão, as pessoas gritando, só que esse camarada foi visto por algumas pessoas quando atirava e ele anotaram o nome dele e ficaram gritando o sobrenome. O nome dele é Javier Mora Ortiz, é um policial de 23 anos, né, e que atirou com arma de fogo mesmo. E ele fugiu quando ele fez isso, e as pessoas viram e começaram a gritar o nome dele, o sobrenome dele, né? Mora, Mora, Mora. E então ele foi identificado por jornalistas e, diante da pressão, ele se entregou ao Ministério Público, o que foi muito bom para ele, porque ele chegou lá dizendo que tinha atirado no menino com uma coisa que eles chamam lá de perdigão. Perdigão aqui seriam bala de chumbinho, aquelas bolinhas, né? Mas que causam um estrago assim muito grande. Tem umas que são de borracha, tem umas que são de plástico. E dependendo do lugar de onde ela bate, com a força, com a velocidade, ela causa estragos assim muito, muito, muito graves, né? Então ele chegou lá dizendo que tinha atirado um perdigão de plástico. E não foi. Várias testemunhas, pessoas que estavam ali junto do menino, os estudantes da Universidade de Táchira, que tem ali, bem próximo onde estava havendo a manifestação, os estudantes que socorreram ele, ainda conseguiram colocar ele dentro da ambulância, viram que havia pedaço de massa encefálica do lado de fora. Então uma bala de plástico não faz isso. Aí depois, essa moça que não deu nome, eu não sei de onde é que ela é, ela deu uma entrevista para Fernando Del Rincón e disse que pegou o laudo que o médico fez, um médico legista que recebeu ele no hospital, né? Ele ainda foi levado ao hospital, mas ele já chegou lá morto, e o laudo, esse médico dizia que houve uma perfuração que entrou de um lado e saiu no outro de uma bala de chumbo, inclusive por conta da perda de massa encefálica, né? Aí depois o Ministério Público pegou um outro médico deles que deu um laudo errado, que deu um laudo falso, dizendo que não foi bala o tiro não foi com bala de chumbo, foi com essa tal bala, esse perdigão de plástico, né? Então a revolta está muito grande entre as pessoas, né? Porque era um menino de 14 anos que não tinha nada a ver com aquilo dali. Não tinha nenhum envolvimento, não estava se manifestando de maneira nenhuma, ele simplesmente estava saindo do colégio, na hora que ele estava saindo do colégio, da aula, e é assassinado dessa maneira brutal, né? Então na entrevista o pai dele diz, o Fernando pergunta se ele ainda acredita que vai haver justiça para o filho dele, e ele diz que só acredita na justiça de Deus, porque lá não há mais solução, né? Com relação, a não ser que mude todo o sistema, que mude tudo, da forma que está atualmente, não há justiça, não há nada, não é? Bem, o programa de hoje vai ser um pouco mais curto e eu vou fazer um pequeno intervalo agora. E eu vou colocar uma música que, apesar da autora não me agradar,
A música é muito bonita e é muito representativa desse momento que a Venezuela está vivendo, né? Com esses estudantes tão valentes, tão corajosos, se arriscando, morrendo à toa, feito passarinho, né? Tem 61 estudantes presos no calabouço que estão chamando de tumba, não é? E o Maduro dizendo que não tem nenhum problema, que está tudo na mais perfeita normalidade, que isso é intriga dos opositores, da Maria Corina Machado, que é a próxima, que está na lista negra dele, né, que ele chama de bruxa, para ser presa, né? Já tem o Leopoldo, já tem o Antônio Ledesma, que eu inclusive anunciei aqui no programa, e a Maria Corina Machado está na lista. Então, esses meninos, eles têm uma coragem, uma bravura que a gente não vê aqui no Brasil, sabe? Tem muita gente que se arvora de herói, de que está fazendo uma grande coisa, porque está fazendo umas picaretagens, fazendo de conta que é uma coisa legítima, mas a gente não vê, todo mundo muito bem protegidinho dentro das suas casas, se arriscar na frente de um monte de policiais armados até os dentes, como aqueles meninos fazem há anos. Para quem acha que a Venezuela despertou agora, é uma estupidez sem tamanho, é desconhecer completamente a história da Venezuela pós-Chávez, né? E eles, desde que eu comecei a acompanhar a Venezuela em 2002, que aquelas pessoas já fazem esse tipo de coisa, já fazem manifestações, já fazem guarimba, já se manifestam contra Chávez e agora contra Maduro, né? Bem, o motivo dessa manifestação que aconteceu nesse dia foi um repúdio a uma resolução que foi feita no dia, foi assinada e publicada na Gazeta Oficial, que é o Diário Oficial da Venezuela, no dia 23 de janeiro, né, e que modifica completamente a forma de atuar das forças de segurança, que envolve a polícia e a Guarda Nacional Bolivariana, enfim, todo o estamento armado da Venezuela, em que há num dos artigos, eles dizem que eles permitem o uso de arma de fogo nas manifestações, não é? Então, no artigo eu não podia colocar muita coisa, porque tem limite de espaço, mas eu copiei, eu procurei na internet, consegui esse decreto, né? Entrei lá no Diário Oficial deles, na Gazeta Oficial, e li o decreto todo. Ele é uma resolução, a resolução 008610, mas que está sendo vista somente como 8.610, que é assinada pelo ministro da Defesa, o general Vladimir Padrinho Lopes, e que ela tem, deixa-me ver quantos artigos, tem 30 artigos e algumas disposições transitórias, não sei o que, umas bobagens assim. Mas não, os 30 artigos são desmembrados em capítulos, em parágrafos, não sei o que. Então, assim, o que me chamou mais a atenção é a desfaçatez. Em primeiro lugar, porque ela fala inúmeras vezes que é em defesa da vida, da segurança das pessoas. Eu não sei porque eles falam da saúde, eu não sei desde quando o Ministério da Defesa tem que se preocupar com saúde, mas eles falam, repetem, coisa muito repetitiva, muito enjoada de ler. E assim, me remeteu à Constituição cubana, que é muito curioso, a coincidência entre aspas. Eu tenho a Constituição cubana, para quem não sabe, a Constituição cubana é porque imprimiram assim um livrinho pequenininho, do tamanho de uma caixa de fósforo mesmo, tamanho de uma caixinha de fósforo, tem a capa vermelha, evidentemente, e eu acho que é para que todo cidadão tenha ela no bolso, para não infringir o que está escrito ali na Constituição, né? Então, na Constituição cubana, no artigo 123, diz sobre a atividade dos tribunais, tem como principais objetivos. Aí vem um monte de objetivos, e o objetivo diz o seguinte: prevenir as violações da lei e das condutas antissociais, reprimir e reeducar os que incorram nelas
e restabelecer o império das normas legais quando se reclame contra sua infração. E aí, a coisa aqui de Maduro, essa resolução de Maduro, tem umas coisas bem semelhantes. Então, no capítulo 1, sobre as disposições gerais, o objetivo diz o seguinte: a presente normativa tem como objetivo regular a atuação da Força Armada Nacional Bolivariana para garantir a ordem pública, a paz social, a convivência cidadã em reuniões públicas e manifestações, dentro do desenvolvimento do Estado. Vejam só como é que eles deformaram o negócio: dentro do Estado democrático e social de direito e de justiça e a proteção dos direitos humanos. Gente, é Estado de direito em qualquer país do mundo. Gramsci já enfiou o tal democrático, que muita gente diz aqui Estado Democrático de Direito, isso é uma expressão gramsciana, de Antônio Gramsci. E na Venezuela eles estenderam mais, certamente é uma expressão bolivariana, né? Então diz que o objetivo disso daqui é para garantir a ordem pública, mas assim, dentro do desenvolvimento do Estado Democrático de Direito e a proteção dos direitos humanos. Mas tudo o que eles fizeram desde que começou isso, ano passado, já na gestão Maduro, é ferir, estraçalhar, rasgar, jogar no lixo os direitos humanos, né? Então, dentro das finalidades, aí tem, as coisas se repetem, mas dentro das finalidades tem assim: desenvolver os procedimentos na atenção, manejo e controle de multidões em seus diferentes comportamentos grupais, fazendo bom uso da força, utilizando adequadamente os meios coercitivos de acordo com a normalidade internacional, nacional e institucional, e prevalecendo o respeito pelos direitos humanos, oferecendo as condições necessárias para assegurar a segurança das pessoas que se encontram no âmbito do território nacional. Distribuição, aqui já é o fim desse capítulo 1, vem a distribuição de funções dos comandos gerais da Força Armada Nacional. Aí vem, tem um pedaço grande aqui que não interessa a lei, diz assim: com o fim de fazer efetiva a mencionada cooperação, será necessária a autorização do Executivo Nacional através do Comando Estratégico Operacional da Força Armada Nacional Bolivariana, quem oferecerá instruções às regiões estratégicas de funções de guarnição, dependendo de todas as unidades envolvidas. Estas terão como principal função manter e assegurar a estabilidade, a lei e a ordem dentro do território nacional, evitar as desordens e apoiar a autoridade legitimamente constituída e rechaçar toda agressão, enfrentando-a de imediato e com os meios necessários. Então isso aqui é uma coisa assim meio difusa, não é? Dizem que eu tenho que utilizar todos os meios, enfrentar de imediato com os meios necessários. Então aqui eles já deixam uma brecha para que para que a polícia e a Guarda Nacional utilizem qualquer tipo de arma que seja necessária, né? E aí, no artigo 5º, eles dizem o seguinte, no parágrafo 2, ponderação dos direitos humanos e garantias. Agora, vejam, prestem atenção nisso, que coisa mais patética, porque é tão mentirosa que dá nojo. Quando existe conflito no desfrute, exercício dos direitos humanos e garantias entre as pessoas que participam nas reuniões públicas e manifestações, frente às demais pessoas, grupos ou à população em geral, a atuação da Força Armada Nacional Bolivariana, das funcionárias e funcionários militares, deve considerar e ponderar os direitos humanos e garantias envolvendo suas possíveis ameaças ou violações, a magnitude e consequências destas, como a existência de alternativas para seu desfrute ou exercício simultâneo, observando em todo momento a proteção especial à vida, à saúde e integridade pessoal. E aí eu pergunto, quando foi que eles se preocuparam com isso? Em nenhum momento desde que começou ano passado, em 12 de fevereiro do ano passado. Nunca isso daí foi observado, nem antes nem agora, porque essa lei entrou em vigor desde o dia 23 de janeiro, quando ela foi publicada, não é?
E ninguém tem mantido essa coisa. No próprio vídeo que eu vi do assassinato do menino, os camaradas soltam assim, não sei se é gás lacrimogêneo aquilo, porque é um negócio que ele fica, parece um sinalizador, ele fica segurando na mão assim, um pouco depois solta. É um fumaceiro insuportável que deixa todo mundo cego, tossindo e com asfixia, né? Então, isso eles sempre fizeram. Eles usavam gás lacrimogênio ano passado, inclusive usavam bombas de gás lacrimogênio ultrapassadas, com prazo de validade vencido, material que foi adquirido aqui no Brasil. Isso foi feito uma denúncia também por lá e mostrou-se que esses artefatos eram brasileiros, né? E fora isso, quantas pessoas morreram? A própria Geraldine, uma menina que levou um tiro de uma bala de borracha no olho, né? Aliás, de perdigões no olho, e que terminou penetrando, furando os olhos dela, penetrou no cérebro e ela morreu, não é? Quantas pessoas levaram um tiro? Quer dizer, eles nunca respeitaram isso, nunca se preocuparam nem com a vida, nem com a saúde, nem muito menos com a integridade pessoal. Eu tenho umas fotos que eu recebi ontem ainda e que eu não coloquei nesse meu artigo. Talvez eu coloque no meu, talvez eu faça essa publicação no Nota Latina para publicar essas coisas, porque lá eu tenho liberdade. São fotos muito chocantes de um braço completamente dilacerado, a pele assim cortada, você vê o osso do braço. Tudo isso acontecido agora em Tátira, desde o dia 24, não é? Agora, tem nesse mesmo artigo 4º, aliás, no artigo 5º, o parágrafo 3 diz o seguinte: proteção das populações em situação de vulnerabilidade. A atuação da Força Armada Nacional Bolivariana, das funcionárias, eles sempre repetem essa coisa, funcionário e funcionária, companheiro e companheira, né? Coisa insuportável. Das funcionárias e funcionários militares nos empreendimentos dirigidos a garantir a ordem pública, a paz social e a convivência cidadã em reuniões públicas e manifestações, deve assegurar atenção especial e diferenciada a populações em situação de vulnerabilidade, tais como meninos, meninas, adolescentes, adultas e adultos mais velhos e pessoas com necessidades especiais, incapacitadas ou diversidade funcional, de conformidade com o previsto no artigo 78 e 81 da Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Então, quer dizer, esse menino de 14 anos, um adolescente de 14 anos, levou um tiro de graça e de propósito. O menino estava se escondendo debaixo do carro para se livrar de tudo aquilo ali e atiraram na cabeça dele. Desde quando ele foi protegido? Não é? Não foi protegido. Isso é tudo uma farsa, uma farsa. Agora, ainda nesse artigo 5º tem o mais importante: uso progressivo e diferenciado da força. Esse é o parágrafo 5º. O uso da força por parte da Força Armada Nacional Bolivariana, das funcionárias e funcionários militares nos procedimentos dirigidos a garantir a ordem pública, a paz social e a convivência cidadã em reuniões públicas e manifestações, rege-se pelos princípios de legalidade, necessidade e proporcionalidade, utilização da escala progressiva em função da resistência e oposição, seguimento, subversão, supervisão, treinamento e difusão ampla de manuais, devendo sempre manter o menor nível de uso da força possível para a consecução do objetivo proposto. A dose da força a aplicar deverá tomar em consideração uma progressão no comportamento das pessoas e a proporcionalidade com cada um dos graus de intensidade, de modo que entre a dissuasão e a reação se gradue a força partindo da presença ostensiva até o uso da arma de fogo. Esse é o o parágrafo 5º do artigo 5º. Então, quer dizer, supõe-se uma força armada assim, absolutamente legítima, organizada, que respeita as leis, que respeita a Constituição, que respeita a vida humana, que respeita os tratados internacionais, os direitos humanos, etc., que respeita tudo isso. É uma polícia, assim, uma guarda suíça, certamente, né? Fina, educada, que tenta dissuadir. Agora, nenhuma manifestação, nunca, jamais, em tempo algum aconteceu, desde a época de Chávez, desde 2002, como eu venho acompanhando, nunca essas manifestações, as pessoas tinham uma arma de qualquer tipo, nem arma de fogo, nem aqueles soquete inglês, nem nada, faca, nada, nenhuma dessas pessoas leva arma, tanto que elas têm um símbolo
das mãos brancas. Isso alguém já viu no meu mural, eu já publiquei isso no próprio Nota Latina. Eles pintam a mão de branco e levantam como para dizer que tem a mão limpa. E eles sempre estão com as mãos para cima, com a mão aberta, para dizer que não tem arma, que não tem nada, eles estão desarmados. E, no entanto, não existe nenhum processo de dissuasão, né? Eles já partem agredindo, ou com gás lacrimogênio, ou com bala de borracha, ou com perdigão, ou com a própria arma de fogo, como já morreram tantas pessoas, não é? Agora, eles têm aqui no capítulo 3, no artigo 14, existe um procedimento e atuações prévias ao deslocamento para o controle das reuniões públicas e manifestações. Aí o artigo 14, ele diz que existe um comando estratégico operacional. E isso daí me lembrou das brigadas de resposta rápida que tem em Cuba, e que na época de Chávez ainda ele adotou esse negócio. São umas forças especiais que são assim, tipo o BOP daqui do Brasil, que já chega arrasando, não é? E nesse artigo 14, lá no último parágrafo dele, diz o seguinte: enfatizar as disposições com relação ao uso progressivo e diferenciado da força, fundamentado nos princípios de legalidade, necessidade, proporcionalidade e mediante a utilização da escala progressiva em função da resistência e oposição das pessoas, e não como produto da predisposição ou do efetivo militar, como maltrato físico e psicológico. Aí dá vontade de a gente dizer um palavrão bem cabeludo, né? Porque não é isso que a gente tem visto, todo mundo é testemunha. Não existe, eles fizeram até uma escala, tem um gráfico aqui de escala, e mostrando sempre, o objetivo deles nesse projeto aqui é sempre mostrando como a população, como a agressora, e a polícia como aquela criatura cordial que está muito preocupada com o bem-estar de todos em geral, que protege todo mundo, que é uma polícia que está ali para proteger. Quando se vê o contrário, uma população desarmada enfrentando muitas vezes com estilingue, ou bodoque, como a gente chama aqui, não é? Sem arma nenhuma, e eles com arma letal. Quantas vezes a gente cansou de ver isso, meu Deus do céu, não é? E eles fazem essa escala dizendo que à medida em que as manifestações vão se tornando agressivas, mais ousadas, que não atendam às conversas dos policiais, que desobedeçam o que eles estão dizendo, aí eles vão aumentando o grau de violência, podendo chegar até a usar arma de fogo, não é? Agora, diz aqui no atuação, isso aqui já é do artigo 15 desse mesmo capítulo 3, atuação durante o desenvolvimento das reuniões públicas e manifestações. Aí diz assim, o que eles não podem fazer, e é exatamente o que eles sempre fizeram. Então é como quem diz assim, olha, isso aqui é para constar no papel, porque na verdade vocês sabem o que é que deve fazer, não deve fazer nada disso. O recado é dado para ser lido ao contrário, para ser lido pelo avesso. Então eles dizem aqui, não empregarão a força contra as pessoas que se retiram ou caem enquanto correm e que não participem em atos violentos, salvo a estritamente necessária para efetuar uma apreensão em caso de flagrância no cometimento de um delito. Quer dizer, eu fico sempre me reportando, porque isso daqui saiu, foi publicado no dia 24, exatamente no dia que o menino foi assassinado brutalmente, né, sem defesa nenhuma, sem nenhuma chance de defesa que esse pobrezinho teve. E diz assim, que as pessoas que não podem usar a força se as pessoas caem enquanto estão correndo. E como foi que mataram o primeiro estudante, o Bacil? Foi dessa forma, ele estava correndo, atiraram, ele caiu morto, não é? Isso daí diz que não é permitido. Depois, extremarão as precauções para o uso de agentes químicos em forma estritamente localizada, a fim de evitar sua difusão e extensão em imediações ou proximidade de edifícios que congreguem pessoas com maior risco de sofrer suas consequências, como os hospitais, geriátricos, etc, etc. Quer dizer, eles jogam, não interessa, eles jogam gás lacrimogêneo em qualquer lugar. No item 6, diz o seguinte, o parágrafo 6. Não jogarão ou devolverão objetos contundentes lançados previamente
pelos que atuam em forma violenta nas reuniões públicas ou manifestações. Quer dizer, eles estão dizendo sempre essa porcaria aqui, está sempre tomando como premissa básica que é a população que é a agressora. A população sai nas ruas não para protestar, mas para agredir deliberadamente a polícia. Então eles não podem devolver, sabe? Se eles levam uma bala, não pode devolver a bala. Mas de onde saiu a bala? Se os estudantes e as pessoas que estão acompanhando eles não têm revólver, não têm nenhuma arma, não é? Eles devolvem os gritos, os insultos, os cartazes pedindo o fim dessa porcaria dessa lei aqui. Eles devolvem com bala, eles devolvem com gás lacrimogênio, eles devolvem com perdigones, eles devolvem com bala de borracha. Agora, o parágrafo 7 é o mais cínico de todos. Oferecerão assistência às pessoas que resultem lesionadas e evacuarão os feridos ou lesionados aos centros de atenção médica mais próximos, a fim de garantir a existência de corredores humanitários e o acesso a socorristas. Isso nunca aconteceu. Eles fogem, né? Como esse camarada aí fugiu, matou o menino e fugiu. No 8 diz o seguinte: notificarão em forma imediata, no prazo razoável, a Defensoria do Povo e o Ministério Público da apreensão de pessoas com indicação do centro de detenção de onde se encontram ou permaneçam. Fazer pública a informação a fim de que possa estar disponível para a família e amigos mais próximos. Quando levaram o menino, o prefeito de Caracas, o Antônio Ledesma, até hoje não se sabe. Se supõe que ele está lá junto com os outros no calabouço da SEBIN, mas não se diz. Eles sequestram as pessoas, eles simplesmente sequestram, como fizeram com o estudante que estava lá na Colômbia, que Santos entregou ele de bandeja, né? Que ele foi preso, foi levado num carro, quando chegou numa ponte que liga a Venezuela à Colômbia, em Cúcuta, ele foi entregue à polícia da Venezuela e sumiu o menino, ninguém sabe dele, o Lawrence Salles. Ninguém sabe dele, não é? Então, quer dizer, quantos estudantes estão desaparecidos, as famílias reclamando, e ninguém sabe. Ninguém sabe. Sabe-se que tem 61 no calabouço, chamado Tumba. Mas tem muitos que estão desaparecidos. Tanto é que nesse mesmo dia, aliás, ontem, eu encontrei uma notícia que acharam 6 corpos de estudantes assassinados, alguns já em estado de putrefação, que estavam desaparecidos. Então, quer dizer, com sinais de tortura, eles estavam amarrados e tinham balas na cabeça. Foram assassinados com tiros na cabeça. Então, quer dizer, é esse o procedimento que eles fazem. Eles não fazem isso. A gente sabe que é exatamente o contrário. Não é? O 9º parágrafo dessa mesma palhaçada: não portarão nem usarão armas de fogo no controle de reunião pública, manifestações pacíficas, a menos que, pela necessidade e proporcionalidade dos meios empregados para fazer a resistência, seja necessário seu porte e uso. Quer dizer, todos eles estão armados. E aqui diz assim, que a não ser que seja por necessidade e proporcionalidade dos meios empregados. Ora, quais são os meios que esse povo está empregando todo esse tempo? Eles só estão usando a própria voz e o próprio corpo, se vindo de bucha de canhão. É isso que esses estudantes estão fazendo, é isso que as pessoas estão fazendo. Né? Em nenhum momento eles levaram arma de fogo. Então, eles, para justificar esse uso de arma de fogo, aí vem com toda essa baboseira, com todo esse falatório ridículo, patético, inútil, cretino, não é? E para justificar os atos deles, e depois dizer, não, a gente agiu em conformidade com a lei, não é? Agora, no capítulo 4, que vem, onde vem tem uma escada, uma coisa feita, uma escada, que são vários degraus do uso progressivo e diferenciado da força, né, que é resistência, que eles chamam de resistência e controle. As definições vêm dizendo o seguinte: no artigo 22 diz que primeiro eles fazem intimidação psicológica, depois, quando está indeciso, né, no acatamento visível da instrução militar, a pessoa sai, deixa o fulano lá, se ouviu, se acatou a ordem que a polícia deu. O 3 é sobre violência verbal.
O 4 é violência pacífica, que é imobilidade, né, que é um peso morto. O 5, violência defensiva, e onde a oposição, veja, oposição mediante ativação muscular, frente à qual o funcionário aplicará a técnica dura de controle consistente em indução física com proteção, com produção de questões físicas, não é? Tendentes a fazer ceder a resistência ou oposição, onde machuquem as pessoas, né? E o 7 é a violência mortal. Aí eles dizem o seguinte: criação de uma situação de risco mortal, frente à qual a funcionário ou funcionário militar aplicará o método do uso da força potencialmente mortal, bem como a arma de fogo ou contra outra arma potencialmente mortal. Quer dizer, desde quando eles vão ter isso, assim, vão utilizar esse tipo de coisa justificado? Nunca. Não vão ter isso nunca, porque não existe arma de fogo, não é? Aí vem aqui o coisa muito grande, vai para o capítulo 5, capítulo 6, isso daí foi o que eu achei o mais relevante dessa porqueira dessa lei. Agora, é uma coisa enfadonha, são essas coisas que eu digo para vocês. Eu leio coisas que eu tenho vontade de... Eu tenho vontade de esganar quem escreveu, eu tenho vontade de rasgar o papel, o livro, seja lá o que eu esteja lendo, entendeu? Porque são coisas muito enfadonhas. Esses comunistas são uma praga ruim, sabe? Mentem. Essa gente mente tanto que dá vontade de cuspir na cara, de bater numa pessoa dessa, sabe? De dizer, para de mentir. Eles mentem muito. Você lê um negócio desse aqui, ninguém vai ser contra um negócio desse. Nenhuma pessoa que desconhece completamente a situação, lendo isso daqui, pode ficar contra esse documento. Porque está assim, organizando as forças de segurança, está dizendo para elas, olha, vocês têm que ser mais humanistas, não pode ir logo com agressão, tem que conversar, tem que dissuadir o opositor, no caso, o manifestante, né, que eles consideram agressores, né? Você tem que primeiro, como se faz com pessoas com bandidos que tem alguma pessoa sequestrada, o que é que se faz? Se conversa com ele, tenta dissuadir daquilo dali, usa de artifícios psicológicos para dissuadir ele daquela coisa, até desarmar e tal. E se o camarada não se desarma e tenta matar a vítima que está ali de refém, então a polícia atira. É mais ou menos isso, só que aqui é todo o contrário. Tudo que está escrito aqui é o contrário. Eles fazem tudo isso antes de qualquer coisa. Eles não conversam, é porque eles podiam simplesmente deixar as pessoas passarem na rua com sua manifestação, ficar em filas laterais. Como a gente vê a polícia daqui nas manifestações que têm sido feitas, sobretudo em São Paulo, que são as manifestações maiores, em que a polícia apoia, está ali para proteger as pessoas, de fato, não é? Lá na Venezuela, não. Os bandidos são os fardados. São os bandidos que estão atacando as pessoas. As pessoas são gente de bem, que está ali morrendo. Todo dia tem morte, não é? Todo dia uma pessoa é assassinada nessas manifestações, porque simplesmente não há confronto, gente. Confronto, pelo que eu entendo, e qualquer dicionário vai dizer a mesma coisa, é quando duas forças opostas se enfrentam, não é? Com os mesmos, as mesmas condições. Então teria que ser a oposição armada contra a polícia armada. E não é isso que acontece. Eu canso de dizer, eu vou morrer dizendo, esta gente está servindo de bucha de canhão. São pessoas de uma coragem que eu não tenho. Eu não me exporia desse jeito. Sinceramente, não me exporia. Porque aqueles brutamontes da Guarda Municipal Bolivariana, da Polícia Militar Bolivariana, do Exército, de qualquer coisa que seja, que vista uma farda ali naquela porqueira, eles estão dispostos a matar. É gente que tem sangue no olho, que quer se vingar daquelas pessoas, porque muitos deles gostariam de estar ali também protestando, porque eles também têm uma situação muito miserável. Eles também não estão bem, eles são obrigados a cumprir aquelas ordens. Muitos deles não querem. Tanto que tem uma capitã que está presa lá em Ramo Verde, não é? Porque ela se rebelou, se opôs, ela não quis obedecer essas ordens de Maduro e ela está presa, não é? Então, quer dizer, é uma coisa assim que a gente não pode
simplesmente fechar os olhos para esse negócio aqui não, sabe, gente? E tudo isso aqui é correlacionado, tem um fio que liga todas essas coisas, que é o Foro de São Paulo, que muita gente fala, inclusive hoje em dia, Foro de São Paulo é uma palavra que está na boca de todo mundo, como um chavão, como uma palavra de ordem, que não sabe sequer um terço da metade do que tem por trás desta palavra, não é? dessa expressão. A maioria, eu boto minha mão no fogo, como 99% das pessoas que eu vejo falando no Facebook do Foro de São Paulo, que fica dizendo tudo isso aqui é o Foro de São Paulo, que tem que acabar com o Foro de São Paulo, que vamos acabar com o Foro de São Paulo, não sabe do que está falando, nada, não conhece nada disso. Agora, isso tudo que está acontecendo, claro que é um projeto do Foro de São Paulo, mas é preciso estudar outras coisas, é preciso ver as resoluções, é preciso ver os apoios, as cartas de felicitação, as condenações que eles fazem nos encontros do grupo de trabalho. Se você não sabe disso, então você não vai entender de jeito nenhum. E não vai entender por que é que eu falo tanto dos países lá de fora e falo pouco das coisas que acontecem aqui no Brasil. Muita gente diz assim, teve uma pessoa ridícula, anos atrás, disse assim, você ainda é brasileira? Porque você só se preocupa com o resto aqui dos países vizinhos e não fala do Brasil. Eu estou falando da coisa que, quando eu falava essas coisas que ninguém prestava atenção, ninguém quis prestar atenção. E hoje a gente está começando a passar as consequências disso. Quando eu falava da Venezuela, alertava as pessoas de que a gente ia chegar no mesmo ponto, muita gente ria na minha cara, dizia que Chávez é um bufão, esse camarada é um grosseirão, não vai acontecer nada. E está aí a Venezuela no estado que está, não é? E está aqui o Brasil no estado que está. Com essa paralisação dos caminhoneiros, o que é que está acontecendo? As mercadorias estão simplesmente desaparecendo. O desabastecimento está começando e vai continuar. Vai continuar. Eu não quero que eles parem, não. Eu dou toda a força do mundo para que eles continuem, que eles pressionem. Porque alguém tem que pressionar, alguém tem que fazer alguma coisa para essa porqueira de governo entender que não pode ser o dono do mundo, não é? Tem que ceder, tem que baixar esse preço do diesel. Tem que baixar. E o que é que ela está fazendo? Está aumentando os juros. Hoje eu vi na televisão que foi aumentada a alíquota que os empresários pagam de INSS. Quem pagava 1%, 2%, agora vai pagar 4,5%. Aliás, quem pagava 1% vai pagar 2,5%. Quem pagava 2% vai pagar 4,5%. É só isso que essa porqueira de governo sabe fazer. Sugar o dinheiro da gente, roubar a gente de todas as formas. Para quê? Para cobrir os rombos dos dinheiros que eles roubaram. A gente é que tem que cobrir, não é? E ainda me aparece 2 palhaços que foram eleitos para comandantes da aeronáutica e do exército, que dizem assim, não, o Brasil vive uma perfeita normalidade, aqui está tudo normal, a democracia aqui é plena, etc e tal. Então eu soube, agora à tarde, que o brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, ele foi simplesmente adido aeronáutico na Venezuela. E o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, do Exército, ele foi adido na China. Então, gente, é por isso que essa gente fala que tudo isso aqui é normal. Se calhar eles vão dizer que a Venezuela também é uma democracia plena, que lá está tudo normal, sabe? Que esse povo é que é desordeiro, que gosta de fazer baderna na rua. Certamente eles vão dizer esse tipo de patifaria, né? Então eu fico por hoje, eu termino meu programa aqui e convido vocês a lerem o artigo, que vai ter vídeos, vai ter fotos, vai ter uma coisa mais ilustrada, que eu devo publicar amanhã ou talvez domingo, não sei, vai depender da disponibilidade de pauta lá do Heitor e do Domingo Sem Máscara, onde eu estico mais essas coisas e mostro os vídeos da brutalidade, da violência. E vamos ficar alerta e, sobretudo, gente, vamos rezar. Vamos rezar pelo amor de Deus. Vamos pedir a Deus, vamos pedir a Nossa Senhora das Graças que proteja a gente, que proteja esse país. Porque não é possível o comunismo estar instalado aqui e daqui a pouco a coisa vai ficar muito pior. Vai ficar pior. Eu estou cansada de falar disso. Olavo está cansado de alertar isso, meu Deus do céu, desde quando? Desde acho que 2001, que ele escreve a respeito do PT. E as pessoas não estão aí dormindo em berço esplêndido, né? Porque essas manifestações de rua não são nada. As pessoas acreditam
que indo para a rua gritar fora PT, fora Lula, essas coisas, eles vão fazer o impeachment da Dilma, vão fechar o PT e vão acabar com o Foro de São Paulo. Então eu só posso dar uma sonora gargalhada diante de tamanha estupidez, né? Fiquem alertas, vamos estudar, vamos procurar ler as coisas, se informar com quem sabe, ler documentos, ler livros. O que falta ao brasileiro é leitura. As pessoas não estudam, as pessoas têm opinião sobre tudo, mas elas não estudam nada. Então, antes de abrir a boca para dizer alguma bobagem e não passar vergonha diante de quem sabe, vamos ler, gente, vamos estudar, tá bom? Então, fiquem com Deus, tenham um ótimo fim de semana e talvez até o próximo programa.